muito preocupados. É verdade, e é uma novidade. Isso nunca aconteceu. A Península Ibérica nunca foi um ponto de vulnerabilidade do espaço Schengen e agora é o seu principal espaço de vulnerabilidade. Por razões diferentes, em Portugal e em Espanha, mas por opções políticas curiosamente paralelas. Se calhar vamos começar por Espanha onde o caso tem uma dimensão gigantesca. Então, Pedro Sánchez decidiu, sem autorização do Parlamento, portanto, isto é uma medida de constitucionalidade muito duvidosa, só por decreto governamental, já que ele não tinha maioria no Parlamento para fazer isto, pelo contrário, o Parlamento até chumbou esta iniciativa, decidiu regularizar, já ninguém acredita que são 500 mil, já ninguém tem esse número, era um governo do governo de Sánchez, serão pelo menos 800, 900 mil pessoas, pelo menos, num processo extraordinário de regularização de imigrantes ilegais em Espanha. Portanto, o Pedro Sánchez alega que são pessoas que já cá estão dentro e, portanto, temos que lhes reconhecer direitos e tudo mais. E, portanto, temos que fazer isto de uma assentada só. Qual é o problema disto? Em primeiro lugar, este processo é absolutamente caótico do ponto de vista administrativo. Portanto, os requisitos para que as pessoas possam agora regularizar-se por esta via extraordinária, ter um contrato de trabalho, ou estar presente no território espanhol há pelo menos 5 ou 6 meses, não ter cadastro criminal, todas estas coisas têm que ser verificadas administrativamente. E neste caso os serviços estão todos, e as polícias estão todas a dizer a Sánchez que não há possibilidade de fazer verificação certinha nestas coisas. Portanto, isto vai haver atropelos às dezenas de milhares, e já estão a ocorrer. Depois podia-se dizer, bem, a Espanha precisa de imigrantes. É o que também nós ouvimos aqui em Portugal, precisa de imigrantes. É que a Espanha, sob Pedro Sánchez, tornou-se um dos países com mais imigrantes de toda a Europa. Só para as pessoas terem uma ideia. Em 4 anos, terminando agora em 2026, a Espanha vai receber quase 5 milhões de imigrantes. Em 4 anos. Mais de 10% da população. Isto são fluxos migratórios, enfim, que não têm precedentes. Em termos proporcionais, talvez semelhante, de alguma forma, ao português. Ao português era que eu ia chegar. Mas no caso dos fluxos portugueses, com a mudança do governo, houve uma travagem. Com Pedro Sánchez está a haver uma aceleração. Em Madrid, Catalunha, Ilhas Baleares, já há cerca de 25% da população que nasceu no estrangeiro. Portanto, a Espanha, neste momento, se continuar a dizer que tem falta de imigrantes e precisa de muitos mais, bem, então não sei onde é que nós vamos parar com o nível de imigração que um governo de esquerda pode aceitar num determinado território sem transformar radicalmente essa sociedade. Essa discussão precisa de ser feita. Até porque já houve problemas em alguns pontos de Espanha. Há muitos problemas e ainda vai haver mais. Mas depois há aqui um terceiro ponto, claro. António Costa e Pedro Sánchez, quando eram... Bem, Pedro Sánchez ainda é Presidente do Conselho, mas quando António Costa era Primeiro-Ministro, assinaram com os outros líderes europeus um pacto para o asilo e migrações, um grande pacto das migrações. Pedro Sánchez apoiou aquele pacto, assinou e recebeu dinheiro em troca. Por ter... A Espanha recebeu dinheiro em troca do apoio a esse pacto, por causa da fronteira de Melilla e de Ceuta. Isto é totalmente contraditório com o pacto, totalmente contraditório. Portanto, as reações agora na Europa são... O espaço Schengen está em perigo por esta iniciativa de Pedro Sánchez. Como é que o Estado de Schengen pode estar em perigo? Porque é que na Alemanha, na Áustria, em França, em Itália, se está a acusar Pedro Sánchez de comprometer a própria integridade do espaço Schengen, que é uma acusação muito grave. Muito grave. Por uma razão. O que o Pedro Sánchez se prepara para fazer para 800, 900 mil, 1 milhão de pessoas, que eram ilegais, atenção, não são os imigrantes legais, são os imigrantes ilegais, é permitir que tenham uma autorização de residência e, com essa autorização de residência, essas pessoas podem circular, embora não trabalhar e residir permanentemente, mas podem circular pelas fronteiras sem controles fronteiriços. Claro. Estes países, Portugal e Espanha, são as fronteiras externas da Europa. Se não fazem o controle da imigração ilegal, não se livram da acusação dos seus pares europeus de que estes governos português e espanhol, português o anterior, espanhol o atual, estão eles a patrocinar a imigração ilegal. Último ponto. A situação já é suficientemente grave, mas toda a gente que se debruça 5 minutos sobre o problema das imigrações, ou das migrações, sabe o que é o efeito de chamada. Quer dizer que os países têm de ter instrumentos de dissuasão para impedir que os fluxos se tornem descontrolados, os fluxos da entrada das pessoas se tornem descontrolados. Numa era da globalização dos telemóveis, os fluxos migratórios ajustam-se com muita rapidez, como nós vimos no caso português, onde os migrantes fora da União Europeia, que querem vir para a União Europeia, sabem qual é a fronteira externa mais vulnerável. Aqui, neste caso, isso já está a acontecer, as pessoas estão a correr a Espanha porque perceberam que é através destas políticas de Pedro Sánchez que podem aceder à União Europeia, enquanto todos os outros países estão a fazer um esforço de controle. De contenção. Portanto, isto é
uma falta de solidariedade, uma ruptura da solidariedade europeia que Pedro Sánchez está a perpetrar e espero que não seja impunemente, porque se Orbán cometeu faltas de solidariedade muito graves no espaço europeu, Sánchez está a cometê-las também. E, portanto, tem que haver não pode haver um peso para um e um peso para o outro. Só que agora Portugal também entra aqui no jogo, porque Portugal recebeu um relatório agora... Em dezembro. O relatório, por acaso, é de março. O relatório é de dezembro, mas só agora é que foi tornado público. As autoridades, desde então, garantiram que as correções iam ser aplicadas. A Comissão Europeia teve que vir cá, desde dezembro, ver como é que a nova modalidade, que na altura o governo português, o atual, decidiu para salvar os fluxos de entrada turísticos e outros durante a época do Natal, já que estava tudo um caos no aeroporto de Lisboa, sim. E isso começou em novembro e foi estendido até março. E depois foi feito um relatório a partir do Conselho da União Europeia, que integrava a informação da Comissão. E nesse relatório é utilizada a expressão várias vezes deficiências graves no controle fronteiriço. Uhum. E esta expressão não é utilizada impunemente. Portanto, basicamente, o Conselho da União Europeia está a dizer que Portugal é uma fonte de vulnerabilidade grave das fronteiras externas da Europa também. Neste caso, porque o aeroporto de Lisboa tem estes problemas. Porquê que o aeroporto de Lisboa tem estes problemas? Por várias razões. Em primeiro lugar, e o secretário de Estado da Imigração, Rui Armindo Freitas, deu uma entrevista muito ilustrativa a esse respeito. Há um legado que vem do governo de António Costa que é de facto desastroso. Quando nós ficamos a saber que a AIMA, num ano, fez 800 mil atendimentos para tentar repor todo o fardo que vinha de trás, toda a acumulação de coisas que não estavam a ser feitas, bem, nós ficamos com uma ideia da envergadura desta operação. E depois, quando o mesmo secretário de Estado nos diz que só em 2024... Em 2023 tinham entrado em Portugal quase 400 mil pessoas, 400 mil pessoas num país com 10 milhões de habitantes, num ano. De facto, nós percebemos que o volume é grave. Mas depois ainda aconteceu o pior, como nós sabemos, a dissolução do CEF e uma decisão, isto é muito irónico, e uma decisão do então diretor nacional da Polícia Judiciária, um homem chamado Luís Neves, que é o atual Ministro da Administração Interna, que decidiu, decisão dele, transferir 700... operacionais do CEF, que já não existia, transitá-lo para a Polícia Judiciária para a investigação criminal. Qual é o problema disto? É que isso decapitou totalmente as qualificações e as competências de um trabalho muito especializado, que é a da verificação da entrada dos estrangeiros numa fronteira externa da Europa, como é o aeroporto de Lisboa. E, portanto, um dos pontos do relatório é apressem-se a instalar o equipamento, deram até do 30 de abril, portanto o prazo já passou, apressem-se também à formação dos operacionais da PSP que ficaram com essa responsabilidade. Portanto, o governo português está aqui a correr contra o tempo, não sem incorrer na pesada reputação de Portugal se ter tornado também um risco de vulnerabilidade. Só uma outra... Aquele sistema de controle também no aeroporto, Miguel, não é apenas em Portugal que está a dar problemas. Muitas vezes ele até acaba por ser anulado para que as pessoas possam, pelo menos aquelas que estão de saída, apanhar os seus voos para... O problema é quem entra. Claro, e as horas e horas... Claro, agora... E os alertas neste momento também para o que isto poderá, a forma como isto poderá afetar negativamente o turismo agora que está a aproximar a época alta. Sim, sim, e a reputação da cidade de Lisboa já não é a mesma desde que estas filas e estas dificuldades de entrada, o que é que isso implica para a vida dos turistas? Numa época de telemóveis e redes sociais, as más notícias espalham-se com muita facilidade. Os britânicos estão incluídos, por exemplo, que são importantíssimos para nós. Sim, sem dúvida, sem dúvida. O novo mercado americano para nós tornou-se decisivo e os americanos são os primeiros agora. E os britânicos também, porque os britânicos agora também não fazem parte da União Europeia, portanto levam com o mesmo problema. Os americanos também. Há muitas queixas dos americanos e os americanos tornaram-se decisivos. Eu só ia terminar com uma última nota. Nessa entrevista, o secretário de Estado, Rui Armindo Freitas, diz que Portugal, com o governo de António Costa, tinha se tornado a principal porta de entrada de imigração ilegal. A pergunta que eu deixo em cima da mesa é: a Comissão Europeia tem toda a razão e o Conselho da União Europeia de reivindicar e de exigir ao atual governo português que reponha a ordem na fronteira externa portuguesa. Mas onde é que andaram estes órgãos quando as consequências da manifestação de interesse tornaram as fronteiras e o controlo inexistente? Nós sabemos agora que houve 500 mil pessoas que entraram sem qualquer verificação do seu registro criminal. Onde é que teve a Comissão Europeia e o Conselho da União Europeia nessa altura? Estavam calados, não é? As instituições europeias também têm este problema de funcionarem consoante a orientação política dos governos e isso não abona nada em favor delas. Na tradição Yiddish há uma palavra que se designa isto muito bem, que é chutzpah. Chutzpah é a palavra que nós utilizamos para descrever um espanto e uma perplexidade de tal ordem perante o atrevimento do nosso interlocutor. Um interlocutor que pode dizer que um juiz não pode condená-lo depois de ele ter assassinado o pai e mãe, por ele agora ser órfão, não é? Isso não se faz. Portanto, chutzpah é a palavra que se aplica aqui a António Costa. Ele deixa-nos perplexos. Eu peço para pormos aqui o gráfico que recorda as pessoas
do aumento do custo médio com a habitação em Portugal quando ele foi Primeiro-Ministro e teve todos os instrumentos de política para corrigir o problema. Portanto, isto é o legado de António Costa no que diz respeito ao custo da habitação. Ele agora vir com esta dose de moralina, dizer que é inaceitável que os jovens portugueses ou a classe média portuguesa gaste a totalidade do seu salário para adquirir uma casa, dá vontade de dizer assim: isto é inaceitável, mas ele aceitou. Ele foi Primeiro-Ministro. Ele foi Primeiro-Ministro e assimilou estas coisas todas, prometeu políticas, prometeu medidas que sempre aceleraram este processo. Portanto, isto é inaceitável, mas ele aceitou. Logo, nós temos de pensar assim. Em democracia, perante um desastre deste tipo, produto de políticas públicas e de escolhas políticas, nós temos sempre de responsabilizar o líder político. Para o bem e para o mal, o líder político é o responsável. Ele era. Não durante 1 ano, nem 2, durante 8. Durante 8. E foi na sequência desses 8 anos que ele foi para o lugarzinho que ele agora ocupa, Presidente do Conselho Europeu. Portanto, eu diria assim, se isto é inaceitável, então é inaceitável António Costa ser Presidente do Conselho Europeu. Tu achas que de alguma forma a acumulação destes, pelo menos destes 2 episódios, acaba por afetar a credibilidade dele enquanto... Ele tem a sua credibilidade afetada agora de várias maneiras. Neste, o povo português já não o leva a sério, não é? No caso, o influencer, essa mentira, enfim, acho que as pessoas até estão disponíveis para esquecer uma coisa dessas. Agora, este tipo de afrontas, em que ele basicamente pensa que, indo para o Conselho Europeu, como muitos políticos do PSD, do PS e de outros partidos julgam que vão para o Parlamento Europeu ou para a Comissão Europeia e lavam-se branquinhos de todas as máculas que traziam da governação. Não lavam, isso não acontece assim. E ele, pelos vistos, acha que pode chegar aqui a Portugal e dizer este tipo de coisas impunemente. E ainda por cima, ele tem outro problema de credibilidade que é este. Talvez as pessoas não estejam tão atentas a isto. A esquerda europeia, na União Europeia, não está nada contente com ele. Acham que ele é demasiado servil à von der Leyen. Houve um comício em Barcelona da Aliança Progressista, melhor dito, global, em que estava combinado ele ir. Ele depois, à última hora, não apareceu. Houve uma reportagem agora no Politico, que é um jornal online só que faz cobertura de assuntos europeus, que dedicou um dos seus dias precisamente à desconfiança que a esquerda europeia tinha votado António Costa. E então ele é apanhado a fazer estas declarações. Porquê? Porque uma coligação de presidentes da Câmara europeus, liderados por um homem, que é o Roma, presidente da Câmara de Barcelona, que está à frente de uma coisa que se chama Mayors for Housing, quer dizer, presidentes da Câmara pela habitação. Este homem, já agora, o presidente da Câmara de Barcelona, é um daqueles homens que as suas políticas de habitação destruíram o mercado de habitação em Barcelona. Controle de rendas, obrigação de construção com habitação social, que paralisou totalmente a construção em Barcelona. E agora, surpresa das surpresas, as rendas em Barcelona estão a disparar há anos, o preço da habitação está a disparar há anos em Barcelona, mas pronto, lá está, é um homem que está à frente desta coligação, que vai pedir dinheiro à União Europeia para poder lavar os seus pecados, neste caso municipais, no plano da habitação, com a europeização do problema. Há muitos políticos que gostam de fazer isso. Mas é um problema transversal a vários países da União Europeia. É, mas as políticas nacionais contribuíram de que maneira para chegarmos a este ponto. Até porque a situação da habitação, no mercado de habitação, não é igualmente grave em todos os sítios. E aqui em Portugal, nós tivemos um Primeiro-Ministro, que agora é Presidente do Conselho Europeu, que por acaso fez muita propaganda à volta das suas políticas de habitação, que foram um fiasco. E que estabeleceu metas na altura, que acabaram por não ser cumpridas. Metas, e teve muitos instrumentos, ele teve vários instrumentos para dedicar à política de habitação. E não fez, foi uma escolha dele. E isso também ninguém morre por causa disso, é o que é. Mas este governo agora também estabeleceu metas. Mas ele tem que ser responsabilizado. Mas é que este governo ainda não teve, Luís Montenegro ainda não teve o tupete de chegar ao pé dos portugueses e dizer, ao fim de 8 anos de ser ele a provocar uma situação, dizer assim, e agora esta situação é inaceitável. Quando Luís Montenegro tiver esse tupete, cá estaremos para lhe dar a torta e direito. Neste caso, foi António Costa. Quem não tem vergonha... Para quem não tem vergonha, todo mundo é seu, é o que o povo português diz. E neste caso é o Conselho Europeu, é dele.